Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe uma fórmula nova que surgiu recentemente agora essa semana no Power BI, que é a fórmula ToCSV, que significa para CSV, que ela vai ajudar a gente conseguir entender se a nossa fórmula está funcionando, a gente conseguir meio que debugar a nossa fórmula, digamos assim, para a gente saber se a gente está fazendo a fórmula do jeito certo. Então eu vou te mostrar um caso prático nessa aula. Então bora aqui pro vídeo, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta que a gente traga as novidades e atualizações do Power BI. Eu descobri essa novidade ontem, que saiu um vídeo da Microsoft sobre a atualização mensal deles. Já quis trazer e gravar essa nova fórmula aqui para vocês. Então se você gosta que a gente deixe você atualizado sobre o Power BI, senta o dedo aqui no like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Excel, VBA e Power BI aqui do canal. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o meu arquivo de Power BI aberto. Lembrando que você pode baixar ele aqui na descrição do vídeo. Inclusive, recomendo para você conseguir acompanhar basicamente o nosso passo a passo. E a ideia aqui é... Eu vou dar um pulinho aqui na guia dados, só para você dar uma olhada nas informações que a gente vai ter aqui para conseguir trabalhar. Essa é uma tabela, uma base de dados de atendimentos de um restaurante. Então, a gente vai ter aqui o histórico de atendimentos feitos. Então, a gente tem o número do atendimento, que ele não está na ordem aqui, mas dá para a gente colocar, clicando aqui na setinha para baixo e botando aqui na opção de classificar em ordem crescente. Cliquei aqui, show. Então, tem o número do atendimento, a data em que o atendimento foi feito, o código do cliente que pagou aquela conta, qual foi o total gasto e qual foi o nome da pessoa que atendeu, do garçom e tal. Então, a ideia é, a gente fez em uma outra aula algumas análises usando fórmulas dentro do Power BI que eu deixei aqui nessa página 1 do meu relatório. Inclusive, essa aula, se você quiser assistir ela completa, com várias análises, com várias coisas que a gente ensinou, tabelas virtuais e tudo mais dentro do Power BI, vou deixar o link dessa aula aqui na descriçãozinha do vídeo, mas só para você já saber mais ou menos o que a gente fez nessa aula. Então, nessa outra aula que eu fiz, eu vou basicamente mostrar as fórmulas aqui para você e te dar uma noção delas. Primeiro, eu fiz uma análise de quantidade de clientes, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula de quantidade de clientes nada mais é do que contar quantos clientes diferentes eu já atendi. Então, por isso que eu uso a fórmula Distinct Count. Por quê? Porque a ideia é que eu conte cada cliente só uma única vez. Então, se o cliente foi lá no restaurante 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, não interessa, eu estou contando cada cliente uma única vez. Por isso que eu usei a fórmula Distinct Count para contar quantos clientes diferentes eu tenho. Ele me deu esse número aqui, 2.307 clientes diferentes que eu atendi. Tem esse número de atendimentos aqui, que é basicamente... Lá na minha tabela, cada linha representa um atendimento diferente. Então, a gente fez essa fórmula contando a quantidade de linhas lá na minha tabela de atendimentos para saber quantos atendimentos a gente já fez no restaurante. Só que aí que vem as duas análises que davam um pouquinho mais de trabalho, né? Que aí por isso que tem uma aula completa para elas, que são essas duas análises aqui, que é a quantidade de clientes que vieram mais de uma vez no restaurante. Porque a ideia era a seguinte, a ideia era eu conseguir saber quantos por cento dos clientes do restaurante acabam voltando, para saber se, se os clientes estão gostando, eles estão voltando bastante, ou então o contrário, se os clientes não estão retornando ao restaurante, quer dizer que provavelmente tem alguma coisa errada, eles não estão gostando da primeira experiência. Então a ideia toda aqui da aula era fazer essa análise de percentual de clientes que vieram mais de uma vez, que nada mais é do que a quantidade de clientes que vieram mais de uma vez, dividido pela quantidade de clientes total. E o que eu quero focar contigo nessa aula aqui é a fórmula que eu usei para fazer essa análise, quantidade de clientes mais 1, que é, no caso, a quantidade de clientes que veio mais de uma vez, que vieram mais de uma vez. Como que funciona essa fórmula? E é aqui que a gente vai aplicar essa nova função que eu comentei com vocês, que é a função ToCSV. Vamos lá. Aqui, nada mais eu fiz do que tentar filtrar lá dos meus clientes só os clientes que vieram pelo menos 2 vezes. E aí, desses clientes que vieram pelo menos 2 vezes, eu queria contar a quantidade que eles representam. Então, aqui é uma fórmula um pouco mais complexa, por isso, de novo, se você quiser entender completamente a fundo essa fórmula, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar a aula completa. Mas só para te dar uma visão geral aqui. Primeiro, eu vou ler de dentro para fora, porque essa fórmula, ela meio que... a lógica dela vai funcionar também meio que de dentro para fora, eu vou explicar por quê. Eu usei essa formulazinha chamada de fórmula values. O que faz a fórmula values? Eu até separei um exemplozinho aqui. Eu estou quase entrando no conteúdo da outra aula, mas vamos lá. Essa fórmula values nada mais é do que ela cria para a gente uma lista com valores únicos. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela com o cliente e quanto cada um pagou. Então, tem o Alon que pagou R$10, João que pagou 15, de novo o Alon que pagou 20, o Diego que pagou 25, de novo o Alon que pagou 5 e assim por diante. Só que se eu usar a fórmula values e pedir
e usar dentro da fórmula values a coluna de cliente, o que ele vai fazer? Ele vai criar para mim uma lista com os clientes sem duplicatas, sem nada repetido. Então, uma lista com os clientes únicos. Ele não vai considerar ninguém que está duplicado. Então, o objetivo da fórmula values é basicamente isso. É criar uma lista para a gente com os valores daquela coluna, só que de forma distinta, de forma que não tenha dados duplicados. Então, basicamente, usei a fórmula values para criar uma lista com todos os clientes. Então, a ideia é, ele vai dar para a gente literalmente como se fosse uma tabelinha com os clientes. Só que dessa tabelinha de clientes, eu não quero todos os clientes, eu só quero saber os clientes que vieram mais de uma vez. Por quê? Porque eu quero contar só a galera que voltou. Então, o que eu fiz? Eu usei a fórmula filter, que basicamente serve para filtrar uma tabela. Aí eu falei, olha só, eu quero usar a fórmula filter para filtrar a minha tabela de clientes, porque eu não quero ver todos os clientes, só quero ver os clientes que tiveram uma quantidade de atendimentos maior ou igual a 2. O que é essa quantidade de atendimentos? É aquela formulazinha que eu falei, que eu mostrei lá, que era a segunda caixinha aqui que a gente tinha. Então, a gente tinha uma fórmula chamada quantidade de atendimentos. Então, eu falei que eu queria filtrar na minha tabela de clientes, né, na minha lista com os clientes únicos, somente os clientes que tinham vindo pelo menos 2 vezes no restaurante. Tá, então, o resultado da fórmula values é o quê? É uma tabela. Então, o resultado da fórmula values é uma tabela que nem eu te mostrei aqui. O resultado da fórmula filter é o quê? Também é uma tabela, só que é uma tabela menor, porque eu estou selecionando uma parte dos meus clientes. Aqui no values eu estava mostrando todos os clientes, aqui no filter eu estou mostrando uma partezinha menor dos clientes, que são só os clientes que vieram pelo menos 2 vezes. E aí essa tabela toda que ele vai me gerar lá com os clientes, eu pedi para ele contar o número de linhas que existem nessa tabela. Então a fórmula nada mais está fazendo do que contar a quantidade de linhas que tem na minha tabela de clientes, na minha lista de clientes, mas só os clientes que vieram pelo menos 2 vezes. E aí ele vai me dar o resultado de 1351. Só que agora eu quero introduzir a formulazinha que a gente vai usar, que é essa fórmula 2CSV, e ela serve exatamente para esse caso que eu estou te mostrando aqui, que é quando você usa dentro do Power BI fórmulas que na verdade retornam tabelas. Então, que nem eu comentei, a fórmula values, ela não retorna um número, ela não retorna uma informação, ela retorna uma lista de valores, uma tabela com várias informações, assim como eu te mostrei no Excel. Isso aqui é uma tabela, isso aqui é uma lista de vários valores. A fórmula filter também é uma fórmula que ela não retorna para a gente um número, ela não retorna uma informação, ela retorna uma tabela com várias informações. Só que no fim do dia, a fórmula count rows está pegando isso tudo, essa tabela toda, e resumindo em um único número, que é o quê? A quantidade de valores que existem nessa tabela. Só que quando você está usando essas fórmulas que retornam tabelas, filter, values, e aí vou te mostrar uma lista aqui de outras fórmulas. Vou abrir aqui um documento. Abri aqui uma lista de fórmulas, e essas são algumas das fórmulas que, na verdade, não retornam um número, não retornam um texto, de novo, retornam uma tabela para a gente dentro do Power BI. Fórmula filter, fórmula values, fórmula all selected, top n, add columns, todas essas fórmulas servem para criar tabelas. Só que aí você tem 2 opções com essas fórmulas. Você pode usar essas fórmulas para efetivamente criar tabelas dentro do seu Power BI, que é você basicamente vindo aqui na guia página inicial, por exemplo, na verdade na guia modelagem, e vindo aqui em criar uma nova tabela, você pode fazer isso. Só que quando você usa essas fórmulas dentro de medidas, dentro de fórmulas que você usa para fazer cálculos no Power BI, você acaba não vendo essas tabelas. Então lembra que eu falei que a fórmula values dá para a gente a lista de clientes? Lembra que eu falei que a fórmula filter está filtrando essa lista de clientes para mostrar só os clientes que vieram pelo menos 2 vezes? Só que em momento nenhum você está vendo essas tabelas. Por isso que a gente chama elas de tabelas virtuais. Então quando você usa essas fórmulas filter, values, all, top n, quando você usa essas fórmulas que retornam tabelas dentro de alguma medida, você está na verdade criando uma tabela virtual, porque você está meio que criando uma tabela, mas você não está visualizando ela. Só que aí meio que cai um leve problema, digamos assim. Por que um leve problema? Porque, cara, começa a ficar meio difícil você tentar entender se a sua fórmula tá direitinha, tá certa, se você tá fazendo tudo direito, se você não tá vendo o que você tá fazendo. Então, é literalmente como se você estivesse com um tapa-olho fazendo a fórmula, meio que tentando confiar no que tá acontecendo aqui. Então, eu vou te mostrar como que a gente meio que fazia antes de existir essa fórmula 2CSV, que é o foco dessa aula. Então, antes de existir essa fórmula, o que a gente fazia? Eu olhava assim, putz, eu quero ver se essa fórmula values ela está funcionando, ou seja, se ela está realmente criando a lista com os clientes. Então, o que eu fazia? Voltava aqui na guia dados e efetivamente criava uma tabela nova no Power BI usando essa fórmula. Vindo aqui, por exemplo, pode ser nessa guia ferramentas de tabela, vou clicar aqui em nova tabela. E ele me dá a opção de criar uma fórmula para criar uma tabela. Então, eu vou usar aqui
vou colocar aqui lista clientes, vou chamar de lista clientes, e vou chamar de, e vou usar a fórmula values. Então a fórmula values, e aí qual é a coluna que eu quero usar? A coluna lá que tem os códigos dos clientes. Então vou colocar aqui código cliente. Vou escrever aqui cliente porque o código ele tem acento, talvez ele dê uma chiada. Então escrever cliente aqui, selecionei a coluna de código do cliente que ele sugeriu, fechei o parênteses e dei enter. Então agora, o que é a ideia aqui? Que ele realmente mostre em formato de tabela qual é o resultado dessa fórmula values aqui. E o resultado é, que nem eu falei, uma tabela que tem todos os clientes. Ó, cliente 3, cliente 4, cliente 5, cliente 6. E aqui não tem nenhum valor repetido. Tanto que aqui embaixo ele fala, você tem 2.307 linhas nessa tabela e 2.307 valores distintos. Então não tem ninguém repetido aqui. Ele está mostrando todos os clientes sem exceção. Então não existe o cliente 1 lá na tabela, não existe o cliente 2. Existe o cliente 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Até o último cliente aqui, que é o cliente 3.000. Beleza, então isso aqui é o retorno da fórmula values. Então assim a gente meio que começava a entender se a fórmula estava funcionando ou não. Tá, só que além da fórmula values eu posso querer testar o quê? Posso querer testar a fórmula filter, que é essa aqui. Deixa eu voltar na medida quantidade de clientes mais um. Quero ver se a fórmula filter está funcionando, que na verdade a fórmula filter está filtrando essa minha tabela de clientes justamente para ver a galera que veio pelo menos 2 vezes. Então o que eu posso fazer? Copiar essa fórmula aqui com filter, voltar lá na minha tabela de lista de clientes e colar essa fórmula filter aqui. Então eu vou colar, vou dar um enter aqui agora, e a ideia é que tenha menos do que 2.307 clientes, porque agora vai ter só a galera que veio pelo menos 2 vezes. Tanto que agora ó, só tem 1.351 linhas. Então tem o cliente 3, não tem o cliente 4, tem o 5, tem o 6, não tem o 7, não tem o 8 e assim por diante. Então a princípio parece que a fórmula está funcionando, só que repara que fica dando um leve trabalho aqui, a gente tem que ficar criando fórmula para efetivamente ver aqui a nossa tabela. Então você criar, cada vez que você cria uma nova tabela, você está deixando o seu Power BI mais lento, mais pesado, com mais informações aqui. Então você tem que criar uma tabela para depois excluir ela, ó, clicando aqui na tabela com os 3 pontinhos, excluir o modelo e clicando aqui no botãozinho de sim que você quer excluir. Então a ideia dessa fórmula toCSV que eu vou trazer aqui para você é justamente fazer exatamente o que eu fiz, que é me mostrar a tabela que a fórmula vai dar como resultado, só que sem eu precisar ficar criando novas tabelas fisicamente aqui dentro do Power BI. Então, como é que vai funcionar aqui? Então, voltando aqui na nossa tabela, na nossa fórmula de quantidade de clientes mais um, o que eu quero fazer? Eu quero ver se a minha fórmula values está fazendo sentido, se ela está retornando alguma coisa que faça sentido. Bom, a princípio, como é que a gente conseguiria fazer? Eu conseguiria pedir para ele, digamos assim, só executar essa linha da minha fórmula, nada mais. Então eu não quero executar essa linha, não quero executar essa linha, não quero executar essa linha, só quero executar essa linha da minha tabela. Como que eu faço isso? A gente consegue basicamente pedir para ele ignorar as outras linhas da tabela, fazendo o que a gente chama de comentar essas linhas. O que seria comentar essas linhas? Seria chegar aqui na primeira linha, por exemplo, e colocar um barra barra. Esse barra barra ele vai deixar a linha inteira pintada de verde. Isso quer dizer que essa linha vai ser completamente ignorada. Essa linha não vai ser levada em consideração na hora de fazer a fórmula. E eu teria que fazer isso aqui, ó, na segunda linha também, da fórmula filter e assim por diante. Mas tem um jeito até mais fácil. Você pode, deixa eu voltar aqui, apagar essas barras. Você pode selecionar as linhas que você quer comentar e usar o atalho Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, já coloca ali para você automaticamente. Vou fazer a mesma coisa nas 3 últimas linhas, ó. Selecionei elas, Ctrl, ponto e vírgula. E aí só ficou sobrando essa vírgulazinha aqui. Essa vírgula, ela faz parte da fórmula filter. Então vou colocar aqui também, antes da vírgula, o barra barra, que ele vai ignorar o que vem logo depois. Então, agora, resultado, a minha fórmula só tem o values. Beleza. Só que se eu deixar só assim e der um enter, o que vai acontecer? Você acha que vai dar certo? Você acha que não vai dar certo? O que vai acontecer? Vamos lá. Ó, tá dando uma carregada aqui. E aí vamos dar uma olhada nesse cartão que estava usando essa fórmula, essa medida. O cartão deu erro. Por quê? Porque eu criei uma medida, uma informação que vai me dar, a princípio, um número como resultado. Só que eu estou pedindo para ele me retornar uma tabela, então ele não consegue mostrar uma tabela aqui. Só que é aí que entra a fórmula que eu comentei com você, que é a fórmula toCSV. Então, essa fórmula toCSV, você vai escrever ela e você vai colocar o que você quer saber se está certo. Você vai colocar o que eu quero saber se está certo. Isso tudo que eu marquei de azul, que é o values. Então, isso que você quer saber se está certo, você vai colocar dentro da fórmula toCSV. Então, vou escrever aqui atrás, ó, toCSV, e aí você vai clicar aqui nela para abrir a fórmula. E ele vai dar meio que alguns argumentos. O primeiro deles ele pergunta qual é a tabela que você quer visualizar, e depois ele dá alguns argumentos que são opcionais. Por que eles são opcionais? Porque eles estão entre colchetes.
Mas o importante aqui vai ser esse max rows, que é qual o máximo de linhas que você quer mostrar naquela tabela. Então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro, vamos deixar primeiro só o argumento de tabela preenchido. Então, falei para ele meio que converter para CSV, ou seja, ele meio que vai me mostrar no formato de tabela, por isso que é to CSV, que é para CSV, que é meio que um formato de tabela. E aí, pedir para ele retornar essa tabela com os clientes. E aí eu só vou chegar aqui no final e fechar o parênteses da fórmula to CSV. E agora eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, qual que é a ideia? Lembra que estava dando erro, só que agora, ao invés de dar erro esse cartão, o que ele vai fazer? Ele meio que vai tentar mostrar pra gente todos os clientes. Só que algumas coisas aqui que não estão certas. Primeira coisa que não está certa. Não faz muito sentido a gente mostrar essa informação no formato de cartão. Então eu vou trocar aqui para mostrar no formato de matriz, que aí realmente eu consigo visualizar em tabela. Então só cliquei aqui e troquei para matriz. E eu vou só aumentar aqui a fonte. Eu vou clicar aqui na parte de formatação, pesquisar aqui por fonte e vou aumentar aqui o tamanho da fonte para 20, por exemplo. Beleza, agora vai dar para enxergar. Então aqui ele está mostrando a lista de clientes. Só que está um pouquinho estranho. Por quê? Porque você lembra que a gente tinha 2.307 clientes? Aqui ele não está mostrando todo mundo. Então qual que é a ideia? Aqui, lembra que ele tem aquele argumento de número máximo de linhas que ele vai exibir dentro da tabela? A gente tem que preencher ele, senão ele vai mostrar somente umas 10 linhas aqui mais ou menos. Então o que eu vou fazer? Logo antes de fechar o parênteses da fórmula to CSV, eu vou colocar vírgula, eu vou colocar quantas linhas eu quero mostrar no máximo, né? Qual o máximo de linhas que eu quero mostrar. Vou colocar um número alto aqui, sei lá, 5.000. Aí quando eu colocar 5.000 e der um Enter, o que ele vai fazer? A princípio, ele vai passar a mostrar para mim até, no máximo, 5.000 linhas. E faz sentido porque a gente tinha mais de 2.000 clientes aqui. Agora sim, olha só que legal. Ele começa a mostrar para a gente ele começa a mostrar pra gente todos os clientes que a gente tem na verdade. Ó, cliente 3, 4, 5, 6, 7, até o final ele mostra todo mundo aqui pra mim nessa barra de rolagem. Então, literalmente, conseguir debugar, né, conseguir rodar uma parte do meu código, uma parte da minha fórmula, sem precisar ficar criando uma tabela nova para ver se está certo, para ver se não está certo. Show! Então, a princípio, fez sentido. Agora, outra coisa que dá pra gente testar é justamente a fórmula filter. Então, a fórmula values a gente viu que funcionou. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa fórmula to CSV, porque eu já vi que o value está certo. Eu vou apagar, e eu vou agora, na verdade, manter... eu tenho que apagar o parênteses aqui e o argumento de 5.000 linhas. E voltei à fórmula original que estava lá com values. Agora eu quero ver se a fórmula filter está certa. A fórmula filter, ela começa aqui, ela pega até tanto o values quanto essa quantidade de atendimentos maior ou igual a 2, que é o filtro que ele está aplicando. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esses comentários aqui dessa linha do values, eu vou selecionar as duas primeiras linhas. Na verdade, eu só quero tirar o comentário da linha do filter, então Ctrl, ponto e vírgula, da linha quantidade de atendimentos, então vou selecionar ela, vou dar um Ctrl, ponto e vírgula, e essa linha aqui também. Por quê? Porque esse parênteses é o parênteses que está terminando a fórmula filter. Então vou selecionar essa linha e vou dar um Ctrl, ponto e vírgula. Esse último parênteses eu vou manter comentado porque ele faz parte da fórmula global, né, da fórmula count rows. Então agora eu pedi para ele manter só o filter, o values e a quantidade de atendimentos maior ou igual a 2. Beleza. Só que, de novo, se eu der Enter agora, o que vai acontecer? Nada. Vai dar erro simplesmente porque eu estou usando dentro de uma medida uma fórmula que me retorna uma tabela, o que não funciona. Mas para funcionar agora a gente consegue usar a função toCSV. Então eu vou englobar toda essa nossa fórmula que eu quero saber se está certa com a toCSV. Então eu vou escrever aqui toCSV. E um detalhe importante, Alon, para mim não está aparecendo o toCSV. Primeiro, ele pode ser que funcione e não apareça, então você pode escrever aqui toCSV e abre parênteses. E aí, se tiver disponível para você essa fórmula, é só você vir aqui e você ver se ele apareceu essa ajudinha, né? Essas informações sobre a fórmula. Se não apareceu, aí é só você atualizar o Power BI. Se você não atualizou o Power BI ainda, é só você baixar de novo. Se você instalar de novo o Power BI, ele já atualiza a versão. Tranquilo? Tem outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre como deixar o Power BI atualizar sozinho automaticamente todo mês, que tem atualização nova. Então, depois procura aqui no canal. Mas beleza, coloquei aqui toCSV. Qual é a tabela que eu quero ver se está... Qual é a tabela que eu quero mostrar? É isso tudo aqui, é o filter. E aí depois do filter eu vou colocar vírgula, eu vou colocar a quantidade de linhas que eu quero mostrar, que no caso é, por exemplo, eu vou colocar aqui 5.000. Pode colocar um número maior, mas eu sei que mais do que 5.000 não vai ser. Fechei o parênteses, agora a ideia é que ele me mostre efetivamente os clientes que compraram pelo menos 2 vezes. E o legal aqui é o seguinte, ele vai mostrar a tabela pra gente, beleza? Então tá aqui, ó, os clientes que vieram pelo menos 2 vezes. Ele tá falando que o cliente 3 foi no restaurante pelo menos 2 vezes. O cliente 5 também, o cliente 6 também.
cliente 11, cliente 12, cliente 14 e assim por diante. Só que o legal é a gente justamente usar isso para saber se a gente está fazendo a fórmula certinha. Então, o que a gente pode fazer? Bom, ele está falando que o cliente número 3 veio pelo menos 2 vezes no restaurante. Vamos conferir se é verdade? Vou voltar aqui então na guia dados. Eu vou lá na minha tabela original de atendimentos, eu vou filtrar aqui pelo cliente de número 3. Então aqui ó, na minha lista de clientes, eu vou desmarcar todo mundo, eu vou marcar só o cliente número 3 e vou dar o OK. Olha só, o cliente número 3 ele veio pelo menos 2 vezes, perfeito. Então tá certinho, o cliente 3 realmente tem que aparecer aqui. Já o cliente 4, que ele estava aparecendo antes na lista de todos os clientes, o cliente 4 não está aparecendo aqui, o que quer dizer que a princípio ele não veio pelo menos 2 vezes, quer dizer que ele veio uma vez. Então, vamos ver se está certo. Eu vou voltar aqui na tabela de atendimentos, vou tirar o filtro aqui de código do cliente que estava selecionando o cliente número 3, vou passar a selecionar o cliente de número 4. Vou dar OK aqui, perfeito, fez todo sentido. Agora o cliente 4 está mostrando que ele realmente só foi no restaurante uma única vez. Então, deixa eu limpar o filtro aqui, só para voltar à tabela do formato original. Então agora a gente consegue ver que está certinho. Cliente 3 foi 2 vezes, cliente 4 não, cliente 5 foi. Se você quiser, você pode fazer mais alguns testes, mas a princípio já fez sentido. E agora, então o que você vai fazer? Você vai voltar na fórmula e você vai tirar. Então você vai tirar o ToCSV, porque ela é uma fórmula que você não vai deixar efetivamente, a não ser que você queira, sei lá, mostrar a tabela aqui por algum motivo e tal. Mas no geral, você vai usar meio que essa fórmula para fazer o que eu comentei, que é debugar, ver se a sua fórmula está certa e meio que ir conseguindo, testando cada uma parte da sua fórmula. Então, vou clicar aqui na última linha, Ctrl ponto e vírgula para descomentar e primeira linha aqui também, que está comentada, Ctrl ponto e vírgula. Agora, vou dar um Enter aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa lista com todos os clientes que compraram pelo menos 2 vezes e a única diferença é, ele vai contar a quantidade que apareceu ali. Inclusive, deixa eu voltar aqui para o formato de cartão e agora ele vai me dizer que tiveram 1.351 clientes que fizeram pelo menos 2 compras ali no nosso restaurante, que vieram pelo menos 2 vezes. E agora fica muito mais fácil de você fazer as suas fórmulas, fazer as suas análises, entender se você está fazendo certo usando a fórmula do ToCSV. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim a gente entende que você quer mais conteúdos aqui, mais conteúdos fresquinhos sobre atualizações do Power BI que a gente sempre traz aqui para vocês. Senta o dedo aqui no like, comenta aqui se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon. E lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI, VBA, Excel que a gente posta todos os dias. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece que aqui na descrição do vídeo, na verdade eu que esqueci de comentar, vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas em Power BI para você conseguir aprender ainda mais. Então, aproveita o mini curso, pega o link aqui embaixo, faz o download gratuito dele e a gente se vê na próxima aula.